Bom, então, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse um pouco, seu nome, onde você trabalha, o que que você faz. Então vamos lá. Gente, eu me chamo Aline Francioli, eu tenho 31 anos, eu trabalho na Deloitte. Nesse momento eu estou aqui no Rio, alocada em um projeto. Eu acho que eu conheço o Fernando há um pouquinho de tempo já. Uns 4, 5 anos já, né? Uns 4 anos e pouquinho. É. E aí eu estou E aqui, eu qual que é o seu acho que há cargo uns... atual? Eu sou consultora funcional, né? No momento eu estou fazendo um pouquinho de service, a parte de atendimento no cliente, Uhum. né? Mas quem me conhece, já trabalhou comigo nas outras empresas, sabe que eu sou apaixonada, louca. Não me pergunte por quê, por CPQ. Eu gosto muito de É catálogo. difícil de entender o É porquê mesmo. difícil, gente, desculpa, tá? Esse defeito, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito. Eu conheço do CPQ Nativo, Salesforce, Between e Velocity, no momento, né? Legal. É Eu bom fiz que tem para todos projeto os com os gostos, né? três já, é isso. Eu já fiz projeto com os três e eu gosto muito. Inclusive vi o Vini dali da Everest, que ele é um que eu já trabalhei. E aí acaba que eu fui um pouquinho para um outro lado para conhecer, né? Para ter um conhecimento até das outras áreas, porque é sempre bom a gente como consultor tá Uhum. olhando isso. E é isso. Bom, e como, embora eu saiba, muitos ainda não saibam, né? Como que você conheceu o Salesforce? Como foi esse primeiro contato com o Salesforce? O que você fez lá no começo, que eu sei que é completamente diferente do que você faz hoje. Como é que foi isso? Isso mesmo. Vamos lá, por parte. Eu fazia algo totalmente diferente. Eu fiz direito durante 3 anos. Depois eu fui tentar fazer administração, fiz um ano. E eu sempre digo, e eu sempre ouvi as pessoas falando que a gente tinha que fazer as coisas com paixão, gostar de fazer aquilo. E eu não entendia. Incrivelmente, eu fui entender isso com CPQ. Eu entendi Olha. isso porque quando você trabalha e você está com uma equipe, que você não vê as horas passando, que você pode estar com o estresse que for, e aí, Ana, o estresse que for, em relação ao cliente até, você esquece. E aí é quando você entende o que é prazer. Então, durante o ano de 2015, eu tive uma virada muito grande na minha vida. Eu decidi ir embora para São Paulo. Eu morava em Belém. Então, eu virei a minha vida completamente. E foi assim que eu conheci Salesforce. Meu irmão é de TI, o meu irmão ele é DBA, e ele sempre falou, Aline, vai para TI, é uma área que tem um leque enorme. Eu falo, gente, eu não sei desenvolver, eu não sei fazer código, mas TI não é só isso. Uhum. Gente, TI não é só consertar impressora. TI não é só a vovó lá que chama para a gente arrumar a geladeira, o painel dela. Não é só isso. É o que todo mundo pensa, Muito que é o mais. natural. Exato. Uhum. E aí acaba que eu falei, ok, vou tentar. Tava numa fase que eu tinha que tentar. Tava com 27 anos. Eu não sabia o que fazer. E foi aí que eu comecei a fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Eu comecei a fazer estágio na BSI, junto com o Fernando, que já estava lá, a Camila, que já passou aqui, o Edson, Paula, toda aquela galera maravilhosa. Cecília, né? E Você chegou a trabalhar com a Cecília também, né? sim, também, eu acho que sim. Aí acabou que depois eu não era consultora, eu era tester, vamos dizer assim. Uhum. Minha curiosidade de saber o que fazer, de como apontar o erro, de como fazer isso e aquilo, acabou me levando para a consultoria. Eu tive, acho que assim, muito apoio seu naquela época, porque eu não tinha a mínima noção do que fazer no mobile.
porque é teste totalmente diferente. E Uhum. eu tive muito apoio em relação ao Salesforce em si, para aprender. Gente, eu apontava erro assim. Ô Edson, pega aqui e tira esse campo. Bota ele mais para a esquerda. Tá meio torto. Aline, isso daqui é padrão. Oi? Tipo, o que é padrão? Que é padrão? O que é Salesforce padrão? Eu não fazia a mínima noção do que era. E foi assim que a minha curiosidade começou a me fazer estudar e me levou a um desafio muito grande. E aí acabou que, quando eu comecei a fazer estágio na BSI, eu coloquei uma meta de uma empresa na minha vida. E aí vem a Deloitte. A Deloitte era um sonho meu e todo mundo que trabalha comigo Sério? sabe disso. A Deloitte era um Bacana. sonho de eu entrar. E eu lembro muito bem um dia que eu fui no World Tour e falei assim, cara, um dia eu vou entrar nessa empresa. Acho que o Vini, que está aqui escutando a live, ele vai lembrar disso, que eu tirei foto e mandei para o Kevin, que ele já estava na Deloitte. Falei assim, cara, ano que vem eu vou estar aqui. E aconteceu isso. E Ó, 3 meses depois eu fui para a Deloitte. Eu estou há 2 anos lá, vou fazer agora. E eu tive esse privilégio de... A gente sempre fala assim, quando você conversa com Deus e você pede algumas coisas, além da gratidão que você tem no seu dia, o que você pedia? Ano passado eu pedia muito para ir para um projeto que eu saísse um pouco de CPQ para ter um conhecimento maior uhum. e um projeto que eu conseguisse viajar. E Tá aqui aí eu no tô. Rio hoje. E eu Legal. acho que, além de tudo isso, de você colocar degrauzinhos, né, que você consiga ter, primeiro eu queria sair de ser de qualidade, depois eu queria ir para É, consultoria. eu lembro que quando a gente trabalhou junto, né, você e a Vanessa era de qualidade e algumas pessoas, não vou citar nomes aqui, mas diziam que vocês nunca iam conseguir chegar lá, que não era possível vocês entrar no mundo do Salesforce, que vocês tinham que continuar sendo tester, que era isso que vocês faziam de melhor. Enfim, aquele tipo de pessoa que quer puxar para baixo em vez de puxar para cima, né? Sim, e isso E acontece não só pelo que eu fazia na época, mas às vezes até um preconceito por ser mulher. exato, exato. Eu acho que era bem o que a gente tinha naquela época, né? Pra ser bem honesto. Sim, isso eu escutei bastante. Eu acho que o maior desafio que eu teve, e hoje em dia olhar para trás e ver de onde eu vim, é isso. E além de ser muito grata a isso, a esses pequenos detalhes, é um prazer enorme para mim ver certas pessoas, ainda mais entrando assim aqui na live, que eu trabalhei já, meninos que não sabia quase nada de Salesforce, e hoje em dia eles estão decolando. Que eu falo assim, caramba, meu, ou eu tô ficando velha, ou eu tô ficando velha. Mas eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter passado por todas as empresas que eu passei para chegar onde eu tô hoje em dia. E eu tenho uma gratidão e orgulho enorme das pessoas que estavam comigo. Porque se não fosse um pouquinho de cada disso, a gente não estaria onde a gente está, né? Sim. Uhum. Não tem como você trabalhar numa empresa perfeita e já entrar com um cargo que você sempre sonhou. É algo que você falou, tem que ser uma escadinha, né? E a gente tem que pegar as Sim, lições aprendidas do passado e usando isso como um degrau para os próximos desafios, né? sim, sim. Obrigada, Camila. É sempre isso. Eu acho que a gente, além de fazer esse degrau, a gente tem que pegar as pessoas que estão com a gente e a gente sempre teve uma forma de ajudar, é tentar fazer esse networking para outras pessoas, né? Porque eu sei a dificuldade. Imagina, há 4 anos e meio atrás, eu vim de Belém do Pará. E, gente, Belém do Pará, até a galera fica fazendo piadinha por causa do coronavírus que não vai chegar lá, que é tão distante que não vai ter. Fazem piadinhas de coisas tipo assim, sabe? Você andava com jacaré, você tinha carro. Então, quando eu cheguei em São Paulo há 4 anos e meio atrás, eu falava, sou de Belém. Todo mundo falava assim, oi? Onde fica isso? No Nordeste?
O que você fazia lá? Mas lá tem celular. Então, às vezes a mentalidade também era diferente. E aí, Uhum. hoje em dia, quando eu falo assim, caramba, e o mundo de Salesforce é uma galera tão nova, as meninas que estavam aqui, 18, 19 anos, gente, eu me senti imensamente, assim, muito mais velha vendo a live delas e falando assim, caramba, mas é um orgulho tão grande, tão grande. E aí, ver todo mundo que a gente passou, tipo a Camila, que estava lá atrás, olha ele hoje em dia também, uma pessoa fenomenal, né? E todo mundo que já estava ali. Isso é muito legal. Uhum. Show. E, bom, apesar de você ter falado bastante, eu acho que é uma pergunta que eu fiz para todo mundo, não vou deixar de fazer para você. Uhum. O que que o Salesforce mudou a sua vida e se mudou, né? A Salesforce mudou na minha vida completamente tudo. Ela mudou porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha uma perspectiva de vida. Eu não tinha, tipo assim, uma carreira. Eu não tinha amigos. Eu não tinha pessoas especiais na minha vida, que hoje em dia eu tenho. Ela mudou isso. E ela conseguiu me dar uma perspectiva de sonho até. Porque quando que eu ia imaginar estar onde eu tô? Eu não imaginava isso, sabe? Então, eu só tenho, assim, eu agradeço imensamente a tudo que eu aprendi até hoje em dia em relação a Salesforce. Não só a ferramenta, porque tem outras coisas por fora que a gente aprende também. E a Uhum. todas as pessoas que já passaram. Então, para mim, ela mudou 100%. Porque ela mudou minha vida financeira, porque eu vim de uma cidade que realmente o financeiro, o custo é alto e o salário da maioria é muito baixo, muito mais baixo do que em São Paulo. Ela mudou minha carreira de estudante, porque eu me formei e era uma coisa que era o sonho do meu pai, e eu consegui fazer isso depois dele ter falecido. Ela mudou minha vida profissional, que hoje em dia eu trabalho na empresa que era o meu sonho ter entrado. Então, ela mudou 100%. Não, eu só Uhum. tenho tipo, que agradecer. E para melhor, pelo visto, né? Sempre, para melhor e sempre crescendo mais. O Carlos perguntou lá atrás se você hoje atua de alguma forma em algum grupo ou de alguma forma está na comunidade, nas mídias, tanto nacional como internacional. Não, não atuo. Bem que eu queria, gente, mas eu ainda não tenho esse engajamento igual o Fernando. Ele sabe que hoje eu estava falando para ele que eu estava morrendo de nervosa, com vergonha, mas eu não atuo. Mas eu gostaria, assim, de atuar mais, porque eu acho que quanto mais pessoas estarem colocando isso, seja no LinkedIn, no Instagram, no seu Facebook, e engajando mais pessoas, a gente vai ter profissionais muito bons. Porque tem muita gente aí fora que precisa de emprego e são pessoas esforçadas que eu sei que se dariam muito bem com seu esforço e iam gostar muito. Legal. Rolou mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver antes de ir para mim. Ah, cara, você não é tímido não, cara. Não vem com esse papo aí não, cara. Esses comentários aqui não. É horrível navegar entre os comentários aqui. Eu também estou tentando olhar aqui. Vi um comentário do Severino aqui que ele está falando, só sustenta a tese que precisamos de pessoas que nos ajudem a dar os primeiros passos. Isso é verdade, Severino. Sem dúvida. E eu acho que o que a gente tem de vantagem no nosso mundo, que a gente fala de Salesforce com quem já trabalha, é que até agora eu não vi nenhuma pessoa que não fosse solícita de ajudar o outro. Eu acho que em todos os lugares que eu já passei até agora, sempre tem uma pessoa que é super engajada, que tenta ensinar, que tenta puxar gente que não era da área. E hoje em dia tem muita gente que não era da área de TI e está se dando muito bem porque se identificou com o Salesforce. Isso é muito legal. E não Uhum. é só para, vamos dizer assim, nossa, é só para jovem. Não, gente. Eu entrei no mundo de Salesforce, eu tinha 27 anos.
Eu sou ao contrário das meninas que estavam aqui na live, que entrou com 16. Imagino que é uma empresa dar uma oportunidade de estágio. Eu não era júnior, era um estágio. Uma empresa dá um estágio para uma pessoa de 27 anos. Então, tem oportunidade. E é aquilo, eu acho que tanto você quanto o pessoal que é mais engajado em relação a Salesforce, se você chamar, souber conversar, eles vão tentar ajudar de alguma forma, sendo passando links para estudar, sendo dando alguma dica de como se comportar numa entrevista. Até às vezes já pedir ajuda de como fazer um currículo, porque às vezes a gente Uhum. não sabe como fazer. Então, se tem uma pessoa um pouquinho mais experiente e ajuda, nossa, isso já melhora muito, muito, muito. Eu tive o privilégio que meu irmão me ajudou nessa parte de, tipo, monta currículo, se porta assim na entrevista, fala isso, fala aquilo. E hoje em dia eu tenho muitos amigos que estão entrando na área de TI e eu faço e tenho o maior prazer de ajudar. E quem me procurar também, não tem problema. O Carlos falou aqui, o engajamento é fundamental hoje com a transformação digital, não é Orkut e Facebook, é ferramenta mundial mandatória para o seu portfólio profissional. Uhum. Exato. É, é, eu vejo assim que tem poucas pessoas que de fato conseguem compartilhar um pouco do conhecimento, né? Isso não é uma tarefa fácil. Eu vejo quando eu comecei o blog, eu chamei várias pessoas para participar do blog Eu fui uma delas. e foi uma delas, exatamente. As pessoas não conseguiam parar para escrever, não conseguiam escrever e botar no papel e tirar a ideia da cabeça, embora soubesse parar com alguém do lado e ensinar, não conseguia transcrever isso em um texto. E eu super Isso. entendo, eu acho que é assim, cada um tem a sua forma de transmitir conhecimento. Tanto é que a gente encontrou essa forma de transmitir através das lives e tem funcionado muito bem. Hoje a gente está na live 178, por exemplo. Muito Então, legal. tem funcionado muito bem. A gente achou que uma forma. Não é igual fazer um post, porque quando a gente faz um post, a gente passa detalhes mais técnicos. Embora Uhum. às vezes a gente converse sobre assuntos técnicos aqui, a tendência é que a gente desmistifique isso, né? Tenta trazer para o lado menos técnico possível, para que qualquer um consiga entender, seja do nível que tiver. Embora às vezes a gente entre sim num detalhe bem técnico, A mas a gente gente acaba tenta ao entrando. máximo evitar, né? Isso. E não é fácil, não é fácil para quem gera conteúdo, não é fácil para quem está tentando se engajar, né? Às vezes até para escrever um post no LinkedIn, mesmo um post, não estou falando dizendo um Nem na artigo, Agile. né? Um Uhum. post, às vezes ainda tem dificuldade, né? Algumas pessoas têm dificuldade. Então, eu vejo que nem todo mundo que consegue se engajar, embora, como o Carlos falou, é algo importante para a carreira, é importante para impactar outras pessoas, né? Sim. Então, às vezes, não é nem só por você, é por outras pessoas. Eu lembro uma pessoa, um cara da Alemanha, que ele falou que se motivou a voltar a estudar para certificação, porque ele viu eu postando sobre as minhas certificações e sobre as minhas super badges. Então, assim, mesmo sem querer, a gente acaba impactando outras pessoas só pelo que a gente posta. Então, de fato, a gente Com tem que, né, certeza. de certa forma, muito cuidado com o que posta por causa disso também, né? Porque da mesma forma que a gente motiva para o bem, a gente pode motivar para outros sentidos. Isso. E vamos falar um pouquinho, então, de um pouco mais técnico aqui. Você falou que ama CPQ, ama essa, vamos dizer que nuvem. Fora É. isso, fora CPQ, o que mais te agrada hoje? Qual Pois nuvem é. brilha aos seus olhos? O CPQ sempre vai brilhar, não tem como, né? Não, fora esse, tira Apesar esse da dele. lista. Eu tô fazendo service agora. Eu tô tendo um privilégio enorme de estar aqui no Rio, nesse projeto com o pessoal daqui da Deloitte Rio. E eu tô amando também. Tá sendo uma coisa diferente, porque por mais que o service tenha um pouquinho de seios ali, que a gente olha e fala, nossa, já vi isso aqui em algum lugar, sempre tem uma coisa nova. E o que eu Uhum. tô gostando, que para mim,
como eu fiquei muito tempo na minha caixinha do CPQ ali, eu passei, eu acho que, dos meus quase 5 anos de Salesforce, 3 foram de CPQ. Então, quando eu saí Uhum. dessa caixinha, eu falei assim, nossa, tem um mundo diferente. Caramba, olha. E aí Um mar acrescenta de com uma possibilidades, coisa. né? É um ar de possibilidades. E aí acrescentou com experiências passadas que eu tive, que eu já trabalhei com telemarketing, já fui supervisora de telemarketing. Então, o que está sendo legal para mim é que eu estou com uma pessoa, um sênior que conhece muito de service, e aquela experiência que eu tive no telemarketing ajuda muito nisso. Porque acaba que, às vezes, as pessoas só olham assim, nossa, eu não conheço o business do cliente, eu não sei qual é o negócio. E, às vezes, você tem um pouquinho de noção, isso já ajuda quando a gente começa um projeto. E a gente teve essa vantagem, vamos dizer assim, de ter uma pessoa que já fez muito service e alguém que já trabalhou em telemarketing. E aí, quando a gente começou o Discovery, agora a gente já está em desenvolvimento, já entregamos uma parte, acaba que você fala assim, caramba, isso ajudou muito. E ajudou muito porque a gente pegou um cliente que foi totalmente aberto a escutar as nossas sugestões em relação a usar muito o standard, a tentar não customizar, que é uma coisa que a gente faz muito. E isso foi Uhum. muito legal. E isso está sendo uma experiência incrível para mim, assim. Eu estou vendo que o Carioca está me perguntando em relação à certificação. Não, não tenho certificação. Isso eu sei que o Fernando vai perguntar de coisas futuras, Uhum, alguns uhum. projetos. 5 anos com o Salesforce já está na hora de Tá. batalhar um pouco atrás das certificações, É né? aquilo, é aquilo que a Camila estava falando. Às vezes a gente começa entrando em projeto e, como ela falou assim, a gente vai indo e não vê o tempo passar. Eu entrei nos meus 2 últimos projetos, foram projetos grandes, difíceis, que tomaram muito do meu tempo em relação a não conseguir fazer outras coisas, né? Porque eu chegava em casa, incrivelmente, eu não tinha como fazer mais nada. Eu ia dormir, né? E acaba que eu tentei fazer, mas ainda não consegui tirar a certificação, porque são coisas minhas. Se alguém tiver dica de como tirar a certificação e não ficar nervosa no dia da prova, me dê, porque eu não consigo. Gente, eu não consigo. Isso é realmente uma coisa que eu estou trabalhando em mim, mas sim, eu pretendo tirar É, de admin, e eu agora podia, eu de podia te férias dizer que a também. melhor forma seria praticando. O problema é que praticar vai te custar muito caro, né? É, eu fiz 2 vezes. A primeira vez, eu vou confessar, gente, eu passei mal. Eu passei muito mal. Eu comecei, a minha pressão baixou, me deu vontade de ir no banheiro, me deu vontade de chorar, me deu vontade de chamar minha mãe, me deu vontade de tudo. E aí, quando eu vi, faltava 30 minutos, eu ainda tinha mais de 20 questões para responder e eu estava muito apavorada. Na segunda vez, eu tive, além do meu coach, né, que a gente tem, que me ajudou muito, eu também tive o Léo, que lá na Deloitte ele que organiza em relação aos cursos, né, que tem para gente interno. E ele me ajudou muito com muitas dicas, até te pedir dica também, pedir dica para o Gui, pedir dica para todo mundo, porque eu não sabia mais o que fazer. E aí acabou que na segunda vez que eu fiz, eu não passei por uma questão. E aí eu entrei de férias e quando eu voltei eu falei assim, nossa, agora eu vou com tudo, porque tá tudo ainda na cabeça, e eu vim para o Rio. E aí, Então agora, como deu uma abaixada um pouquinho mais em relação ao projeto de estar trabalhando muito, indo e voltando para São Paulo, eu voltei a estudar tem 2 semanas e aí vai ser o foco agora, de novo. boa. Então, vou fazer um gancho com a pergunta de 1 milhão, né? Quais são os seus próximos desafios em termos de carreira no mundo dos seus forces nos próximos 1, 2 anos? Tá, em termos de carreira, eu só não penso em Salesforce, vamos colocar assim, porque tem coisas que a gente tem para complementar, né? Eu Tipo, sempre, vamos dizer,
Hoje em dia eu estou num projeto que ele é ágil. A gente sempre acha que sabe ágil. Na verdade, a gente Uhum, nunca sabe nada. Isso seria algo que também que eu gostaria de entrar mais a fundo para estudar e ter uma certificação mesmo valendo. Não uma certificação que a gente faz de graça, que não vai contar muito no projeto. uhum, Tem a certificação de TM Fórum, que eu quero tirar, né? E TM Fórum em relação a alguns documentos. E quando você precisa, às vezes, e quer fazer projetos para fora, principalmente nos Estados Unidos, eles pedem isso, né? E ele é um curso caro e, infelizmente, agora com esse dólar, que tá lindo, né? Até fazer a uhum, prova da Salesforce vai ficar difícil. Mas exato. o que eu pretendo é, além das certificações da Salesforce, é conseguir melhorar um pouquinho do meu soft, um pouquinho da linha de olhar para as pessoas, de entender o projeto, né? De saber como agir. E tem cursos também que a gente pode fazer em relação a isso. Até às vezes para conseguir falar com o cliente e entender as personas que tem neles, né? Eu também já visei muito isso, que foi uma coisa que melhorou muito em relação aos projetos passados. Eu vim praticando isso, lendo muita coisa, porque quando a gente está em consultoria lidando com o cliente 24 horas, né? A Uhum, gente tem que saber que é uma caixinha de surpresa. Cada cliente, cada projeto vai ser de um jeito, né? exato. E é isso que eu pretendo fazer agora nesse ano de 2020. Melhorar já o conhecimento que eu já tenho e conseguir tirar minhas certificações de Salesforce. Alguma específica? Aí vamos, admin, service e CPQ, né? Vamos Os tentar três. CPQ, porque não, né? Eu sei que é prático, vai ser mais chatinho, mas vamos lá, né? Legal. E você falou então das nuvens. Hoje você está trabalhando mais com a nuvem de service? Isso. Agora, no Pode, momento, só com service. só com a de service. E qual que é a coisa mais chata que você acha que tem na nuvem de service? Olha, até o momento presente, aí vai entrou uma pessoa na live agora que ele vai rir na casa dele. Acho que tem alguma imagem aí no nosso formulário que não está indo. E um tal de pai conta pai, que também não está muito legal pra gente. Às vezes é engraçado que no service, diferente do CPQ, que no CPQ 100% está comigo ali, eu resolvendo o bug, no service tem coisa que só Salesforce pode responder. Eu acho que para mim foi a melhor coisa, assim, tipo, de ver, caramba, beleza, não sou eu, não tô errada, eu não fiz errado, não é uma vírgula. E aí acaba que agora, nesse projeto que a gente está como desses casos abertos com a Salesforce. Você É, revisa, 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 tá tudo certo. Você vira de ponta cabeça, revisa, 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 tá tudo certo, mas não funciona. você fala assim, Aline, você fez. Ô, fulano, você fez. Você tá certo, eu vou olhar, hein? E na verdade não é culpa nossa, é algo da ferramenta que a nossa vontade com o Salesforce é que ela sempre está melhorando, ela sempre está se atualizando e ajuda muito isso, porque eles escutam às vezes muito do que a gente abre de caso, o que a gente reclama, né? Uhum. Porque acaba que ele é muito vivo também. Sim, E o engraçado é que quando eu comecei a mexer com o service agora, né? Tem mais. Eu fui olhar para trás e falar: caramba, não era aquilo que eu tinha olhado. Quando você fica só numa caixinha, você acaba esquecendo de todo o resto. E isso é muito legal. E a uhum. vantagem é que você vai no Trailhead, no Help do Salesforce e tá tudo ali. E Atualizado, né? tá tudo ali atualizado. Isso que é muito bom. Legal. Sim, verdade. Pra gente no mundo do desenvolvimento não é tanto assim. Eu, particularmente, sinto falta de algumas coisas na documentação que às vezes é só um breve descritivo, não tem um Uhum. detalhe tão profundo. E às vezes a gente tem que ir batucando, tentando e debugando e tentando até conseguir. Quando consegue, né? É, Então, eu acho que essa dificuldade que você tem hoje em dia, eu tenho bem menos em relação ao service, mas quando eu mexia com o CPQ, principalmente no Between, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu, o Gui, o Lucas e o Vini.
a gente estava lá, o Tayan, tinha muita coisa que a gente cutucava tanto, mexia tanto que a gente conseguia, né? Mas a gente sabia que não era uma coisa só nossa. E aí acaba que muitas vezes a gente não tinha aquele suporte, né? E a gente descobria de tanto mexer. É bem assim que a gente tem que ir mesmo no mundo dos movimentos. Teve Às vezes é muitos batendo a bugs que a gente cabeça até consertou que. dessa forma. Legal. Bom, para fechar, que dica você dá para as mulheres que estão querendo embarcar no mundo do Salesforce, que estão querendo começar, dar os seus primeiros passos? Eu acho que a minha dica vai ser não só para mulher, mas para qualquer pessoa que esteja tentando. Não importa a idade, não importa gênero, não importa de onde você é. Tenta. Hoje em dia, o que eu acho a coisa mais fascinante no Salesforce é o Trailhead. Há 4, 5 anos atrás, quando eu comecei, eu lembro que eu mexia no Trailhead, a tradução era tipo muito Google Tradutor, era bem pior do que hoje em dia. E o Trailhead, ele tem tudo. E a vantagem, ele não só tem do admin, ele tem para dev, e ali a pessoa consegue chegar e dizer, caramba, eu sou mais isso do que aquilo. Seria isso. Trailhead. 2, se de repente você tem já um pouco de poder aquisitivo, já consegue fazer algum curso, existem vários, né? O de vocês é um dos cursos que são muito bons, tem outros sites, YouTube tem um monte de vídeo, a live de vocês fica disponível A para a própria galera, plataforma do Salesforce, a no própria YouTube do Salesforce tem plataforma. muito, muito conteúdo. Então, conteúdo, gente, tem. E não é dizer assim, nossa, Aline, mas você não usa. Gente, eu uso. Hoje eu usei pra caramba isso, porque eu tava tentando fazer um negócio, não tava conseguindo. Eu usei muito. Tem o Help da Salesforce que a gente usa muito, tanto consultor quanto um dev. Às vezes tem uma dúvida, a gente vai lá e consulta. Então, até a gente que trabalha hoje em dia, a gente usa, né? Então, assim, não importa. Se você fez admin um dia na sua vida, se sua vontade é vir para o Salesforce, é tentar, estuda, que você vai conseguir uma chance. Mas não desiste, porque às vezes a gente tem que ter um pouquinho de persistência, que as coisas podem demorar, mas vão valer a pena. Eu acho que eu sou um exemplo vivo disso. Eu comecei na carreira de TI com 27 anos. E hoje em dia eu estou muito feliz e muito realizada onde eu estou, né? Então, acho que se todo mundo insistir um pouquinho no sonho que tem, seja de ser os fortes, seja ser um padeiro, sei lá, insista, você consegue, né? E é isso. Eu acho que a carreira de Salesforce, ela tem um leque enorme também. Não é só admin, não é só service, não é só marketing, né? Lógico, obviamente, tem algumas que estão com um déficit de profissionais grande, né? Uhum. Marketing é uma delas que tem poucos profissionais em relação a marketing. E parece que quando surgem, as empresas estão comendo ele vivo, né? É. Assim como alguns tipos de Devem estar ganhando o desenvolvedores, dobro de developer. entendeu? Então, acho que vale a pena, sim. Insiste mais um pouquinho, não desiste. Precisou, olha aí, tem tanta gente boa para ajudar vocês. O Fernando, o Carlos. Tem o Gui também, que tem os vídeos dele no YouTube, que eles ajudam muito todo mundo. E aí também, se precisar, eu não sou igual eles, assim, tão blogueirinhos, mas eu tô aqui para ajudar também. Falta de incentivo não foi, né? Eu Ai, tentei, né? desculpa, naquela época Tentei não deu, mais eu de era uma bem vez pesada. ainda. Tentei mais de uma vez ainda, mas Verdade, verdade. em breve eu faço um novo convite. Ó, em Aguarde. breve a gente aceita. Já aceitou participar aqui hoje, eu já fico feliz. Verdade. Já fico... Isso daí já foi um passo, que eu morro de Exato. vergonha. Já foi um avanço. Verdade. Bom, Mas, Fê, agradeço. obrigada. Eu queria Então, muito eu te que agradeço. Eu acho agradecer, que não só por me convidar, mas eu te agradeço por toda a ajuda que você já me deu lá atrás. Acho que isso é muito importante, a gente reconhecer as pessoas que nos ajudaram.
Que bom. E agradeço a galera que participou aí, né? Que hoje é sexta-feira e eu sei que tem muita gente que poderia estar fazendo N coisas. Muito obrigado por terem entrado na live aí para olhar um pouquinho, escutar um pouquinho. Quinta e sexta-feira são os dias de muita baixa aqui, Até mas a vantagem é que fica disponível por 24 horas, então tem tempo bastante para as pessoas assistirem. isso é verdade. E eu queria, de novo, agradecer você por ter participado. De certa forma, eu agradecer todas as outras meninas também, foram no total 10, né? Com você 10. E eu recebi muitas outras indicações, eu acho que daria para fazer facilmente aqui um Um mês das mês de live. mulheres, um mês de lives, muitas indicações mesmo. Inclusive hoje ainda continuei recebendo indicações Que no post do legal. LinkedIn, o pessoal continua marcando pessoas lá, então, de fato, eu acho que ainda tem mulheres que estão impactando e estão motivando outras mulheres, às vezes até sem saber. E tem Né? muita gente boa aí que nem participou e que, olha, daria Sim, com realmente, eu acho que certeza. um ano inteiro de mulher aqui. Uhum. Espero que Mas elas é isso, consigam precisando, continuar motivando mais ainda as outras pessoas a embarcarem no mundo de seus esforços. sim, verdade. Vai sim, eu acho que isso é só uma porta que você deu para as pessoas verem que no seu esforço, além de um monte de gente, né? Tem algumas mulheres ali botando um pouquinho daquele poder feminino que a gente tem. E isso é muito Uhum, legal para a gente que está ali dentro. Como você, eu estou num projeto que eu acho que se tiver 5 mulheres da minha equipe, a equipe da Deloitte é muito, né? num time Então de isso é quantos? muito legal. A gente deve estar, eu acho que uns 40, 50 Nossa. ali, foi mais ou É. menos, eu acho. Mas, tipo, é muita, tipo, 3 homens para uma mulher, se for ali, é muito, ainda tem até mais, Uhum. né? Tem equipes que não tem mulher, então acaba que você vê a diferença. Isso é legal, né? Temos que continuar desmistificando isso de que mulher não é para estar aí, né? Sim, com certeza. Mas aí, obrigado. O pessoal que quiser pode me chamar, né, tirar um liquidinho, pode me chamar por aqui também, não tem problema, eu respondo. Legal. Então, de novo, muito obrigado. Pessoal, a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Tchau.